fora de mim não há Salvador. Amém? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Deus está mostrando que Ele é o único. Amém? Ele é todo suficiente, não precisa de nada. Deus, Jeová, é o Shaddai todo-poderoso. Amém? Graças a Deus por isso, né? Então vamos orar. Graças a Deus, meu Pai, oramos nesse momento em favor da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, em favor dos nossos filhos, em favor dos nossos parentes, Pai. Aqueles que não puderam estar hoje conosco aqui na Tua casa. Que o Senhor possa abençoá-los aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Que as Tuas boas mãos guardem, Senhor, e livram, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Que os Teus anjos acampam ao redor de nosso lar, da nossa casa, e nos guarda, Senhor, livra, Senhor, em nome de Jesus. Acampa ali os Teus anjos ao redor da nossa casa. Levanta a tua mão em direção à sua casa, meu irmão. Em direção à sua casa. Pai, guardamos, Pai, a nossa casa. Pedimos que o Senhor guarde a nossa casa, em nome de Jesus. Porque ali existem pessoas que não podem estar aqui hoje. Mas que o Senhor é o Deus que livra, que guarda, é o Deus que refrigera nossa alma. Portanto, nós agradecemos o Senhor por isso. Agradecemos o Senhor por estarmos aqui. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos hoje na Tua casa. E quando sairmos daqui, possamos estar rejubilantes, edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa as crianças, os jovens, os adultos. Abençoa os idosos. Em nome de Jesus. Colocamos tudo na Tua presença. E pedimos que o Senhor venha presidir o culto nessa noite. O Teu Espírito Santo venha falar conosco. Venha nos dar direção, orientação, Pai, em nome de Jesus. Porque nós somos Teus filhos, Teus servos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Guarda e livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Meu Espírito, que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Toda honra a Ti, toda glória a Ti, Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Talvez eu não tenha mais Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Ó Deus, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne,
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Receba aí, irmão, a graça, a força, o renovo, a cura, a saúde pela fé, no nome de Jesus. A cura, a saúde, a libertação. Recebamos do Senhor aquilo que Ele tem provido por nós, para nós, por meio da cruz, da ressurreição. Glória a Deus, obrigado, Senhor, pela salvação, pelo nome que está escrito no livro da vida. Glória a Deus, santo é teu nome. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui, por cada família, por cada pessoa. Obrigado, Espírito do Senhor, entregamos nas tuas mãos. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Isso, meu irmão, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito mesmo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é santo, é digno, digno, digno. Obrigado, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o teu nome. Maravilhoso é o teu nome, maravilhoso. Glória a Deus. Santo, santo. Glória a Deus, aleluia. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, pela misericórdia estendida, pelo amor derramado, pela graça imerecida. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Santo, santo, santo. Está repreendido todo espírito de tristeza, depressão, espírito de morte, enfermidade, está repreendido em nome de Jesus. Todo pensamento terrível está repreendido em nome de Jesus. Todo pensamento de desistir, de recuar, está repreendido em nome de Jesus. Pensamento de recuar, de desistir, está repreendido em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Santo, 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 santo é teu nome. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Pode sentar, meus queridos. Pastor Paulo, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Esse é o momento dos dízimos, das ofertas. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Salmos 34, versículo 10. Salmo 34, versículo 10. Amém? A palavra de Deus diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, nada tem falta, de nada tem falta. Amém? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Amém? Esse é o momento que você tem para dizimar, para ofertar na casa de Deus. Amém? Honrar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Amém? Quando nós fazemos a nossa parte, Deus, Ele faz a dele. Amém? Aqui interessante, fala que os filhos dos leões, eles necessitam e sofrem fome. A gente conhece, né, um ditado, não sei se é um ditado, mas
fala que o leão, ele é o rei da floresta. E aqui a palavra de Deus fala que ele necessita e sofre fome. Mas os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Amém? O Senhor é o nosso amparo. O Senhor quer amparar você na área financeira também. Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida financeira. Amém? Quando você coloca Deus na sua vida financeira, Ele te honra. Amém? Deus, Ele honra você. Deus tem me honrado. Deus tem cumprido a palavra dele na minha vida. Amém? Eu sei que você também é testemunho disso. Então você tem esse momento para ofertar e dizimar na casa de Deus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos continuar louvando ao Senhor, aquele que não pôde trazer a sua oferta, o seu dízimo. Louva a Deus, continua louvando com o seu coração, amém? Com o seu cântico. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz e céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto seguro meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai,
seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Irmãos, depois eu sei que o pastor vai editar. Eu gostaria de pedir oração para a igreja, tá? Porque os irmãos estão vendo a dificuldade. Eu estou com um nódulo na garganta e eu não consigo mais fazer, só consigo tom baixo agora, pela misericórdia ainda, né? Mas eu creio que Deus é Deus que pode curar. Amém? Então, eu peço oração aos irmãos. E talvez eu precise ir para Pouso Alegre, mas está na mão do Senhor, né? Deus sabe todas as coisas. Enquanto tiver fôlego, enquanto eu puder, eu vou estar louvando ao Senhor, mesmo com a dificuldade. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estende as mãos para cá. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por dízimo, pelas ofertas que são trazidas para a obra do Senhor, Pai. Pai, são os trilhos da Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha honrar a fé do Teu povo, Pai da igreja, que o Senhor venha prosperar o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, está abençoado os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus. Está conosco também aqui o pastor Mauro. Fala assim, pastor Mauro. O pastor Mauro tem colaborado lá em Maria da Fé, faz em torno de 1 ano. Hoje ele veio dar a graça da presença aqui. Daqui uns dias a gente vai estar ouvindo uma palavra dele com a graça de Deus. Amém, pastor? Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, meus queridos, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 1 do profeta Isaías. Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Semana passada nós falamos um pouco do profeta Isaías. Hoje falamos semana passada capítulo 1, aí alguns capítulos. Hoje vamos ler o capítulo 2, alguns versículos e falar sobre Jesus. Amém? Aleluia. Isaías 2, 1, verso 1. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias se firmará o monte do templo do Senhor. No cume dos montes se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá o seu juízo entre as nações, repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso aqui se refere ao futuro. Essa profecia ainda não se cumpriu. Olha o verso 6. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a nação de Jacó. Encheram-se dos costumes do Oriente.
são agoureiros como os filisteus e associam-se com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e ouro, não tem fim os seus tesouros. A sua terra está cheia de cavalos, não tem fim os seus carros. A sua terra está cheia de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. Pelo que o homem será abatido, a humanidade humilhada. Não lhes perdoes. Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, de diante da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos do homem arrogante serão abatidos e o orgulho dos homens será humilhado. Só o Senhor será exaltado naquele dia. O dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra toda a muralha fortificada, contra todos os navios de Tarsis e contra todas as naus vistosas. A arrogância do homem será humilhada e o orgulho dos homens será abatido. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Desaparecerão todos os ídolos totalmente. Os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa do esplendor da sua majestade, quando Ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrar. Eles se refugiarão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa do esplendor da sua majestade, quando Ele se levantar para sacudir a terra. Parai de confiar no homem, cujo fôlego está nas narinas, em que ele deve ser estimado? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pode sentar, meus queridos e amados. Então, você observou que ele fala de gente abatida, de orgulho do homem, de altivez. Ele fala no verso 14 contra todos os montes altos. Ele fala também no verso 10, entra nas rochas, esconde-te no pó, de diante da presença espantosa do Senhor. Entra nas rochas, esconde. Ele fala no verso 19, os homens se meterão nas cavernas das rochas, nas covas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor. Verso 21, eles se refugiarão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor. Aí você segura aqui um pouquinho e vamos lá no Apocalipse. Lá no Apocalipse, capítulo 6 do Apocalipse. Capítulo 6 do Apocalipse. Aí a gente olha no capítulo 6 do Apocalipse, no verso 12. Olha bem como que Isaías profetiza tanto uma coisa que é um fato histórico com relação ao que está acontecendo no momento, mas como também a profecia dele tem uma referência futura. Apocalipse 6, verso 12. Olhei enquanto ele abria o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho, quando se enrola. Está vendo? Isso não aconteceu ainda. Concorda comigo, sim ou não? Não aconteceu. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha o 15 agora. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes.
e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então isso aqui, o que nós lemos aqui no Isaías capítulo 2, né, algumas coisas, ele está se referindo a Efraim, no caso Israel, e Judá, na questão do orgulho, da arrogância, e algumas coisas ele aponta para o futuro. Irmão, quando Deus fala, Deus não fala uma coisa desnecessária, Deus fala coisa que tem sentido, que tem fundamento. Então Deus está usando o profeta Isaías aqui com fundamento, com firmeza, com propriedade. Tá? Então, vamos continuar o nosso estudo sobre o profeta Isaías, quem Jesus é no livro do profeta Isaías. Por enquanto ainda estamos na parte 2, né? Falamos a parte 1 semana passada, parte 2 de Isaías hoje, porque Isaías é um livro que tem muita coisa sobre Jesus. A gente vai tentar reduzir ao máximo, né? Porque senão a gente ficaria igual o livro dos Salmos e outros livros, ficaria muito tempo, ainda que não seria desnecessário, seria vantajoso, mas a gente quer avançar um pouco. Mas vamos continuar ainda no livro de Isaías, então. A gente também quer mostrar para os irmãos, semana passada nós mostramos a posição histórica do livro de Isaías. Quando o profeta Isaías profetizou, em que posição histórica, para a gente não ficar perdido. É importante a gente saber, quando você pegar o livro de Isaías, ou o livro de Jeremias, ou qualquer outro livro da Bíblia, você saber, não, isso aqui está profetizando, está falando em tal época. É em tal época que viveu o livro Isaías. Para a gente saber, né? Vamos ver lá, como é que estamos aí. Está funcionando aí, meu querido, ou eu que estou ruim hoje? Só um minutinho, irmão, vai orando aí. Tá certo lá? Dá um toquinho lá então, vai que precisa dar uma empurrada. (87) Não está ainda não, tá? Isaías, amém? Glória a Deus. Não é fácil ser profeta, não, irmão? Amém? Nós estamos profetizando aí, achando que é fácil. Profeta no Antigo Testamento não dava ibope, não. Ninguém queria ser, não. Tu vê Jeremias, Senhor, eu não. Eu não. Gideão voou no mato. Ninguém queria ser profeta. Amós, eu era boiadeiro e o Senhor me tirou de trás da boiada. Eliseu trabalhando, Elias passou e, né, meu irmão, não é fácil. Elias, o que Elias falou para o Senhor? Senhor, eu quero morrer, não aguento mais isso não. Elias, que fez descer fogo do céu, querendo desistir. Hoje já estamos tudo querendo ser profeta. Dá ibope hoje, dá dinheiro. Antigamente dava surra, dava cadeia, né? Alguém quer ser profeta aí? Mas não adianta, você não é profeta, mas você é filho. O Senhor diz que no mundo teremos aflições também. A gente não está profetizando, não. Então acho que só coisa boa acontece no meio da igreja. Acontece sim, a maior coisa boa já aconteceu. Amém, aleluia? A coisa maravilhosa já aconteceu. Nos tirou das trevas. Amém? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Então olha aí, atenção. Vamos lá. Começamos no livro do Gênesis e vamos no último livro histórico do Antigo Testamento. Então, se alguém perguntar para você qual o último livro histórico do Antigo Testamento, é Neemias.
Tá, mas é Malaquias. Não, Malaquias é profético. Não esquece disso. Último livro profético, Malaquias. Histórico, Neemias. Tudo bem, vamos lá. Então, a gente classifica os livros desse jeito, ó. Livros do Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livro dos profetas maiores e livro dos profetas menores. Então, a gente classifica os 39 livros desse jeito, tá? Começa com os livros do Pentateuco, ou livros da lei, que fazem parte da Bíblia hebraica, a Torá. Então vamos lá, olha aí, ó. Pentateuco, 5 primeiros livros. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, olha lá, ó. Levítico, Números, Deuteronômio, tá vendo? Ó? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Levítico, Deuteronômio. Os 5 livros do Pentateuco. Penta, 5. Tá? Aí nós temos agora os 12 livros históricos. Olha aí, ó. 12 livros históricos. Quais são? Olha lá, ó. Josué, Juízes, eu coloquei abreviado lá, tá? Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Então nós temos aqui 12 livros históricos, que fala a história do povo. Agora, se ele fala a história, eu já terminei Neemias, os demais livros não podem estar na frente, porque eu estou terminando a história em Neemias. Os demais livros estão na paralela. Eles estão, vou usar uma palavra, concomitantemente, junto com a história. Significa o quê? Ao mesmo tempo que nós estamos aqui agora, está acontecendo uma história na família do lado, aqui na casa. Está acontecendo uma história nas outras igrejas, não está? Na Assembleia de Deus, não está tendo alguma coisa lá? Na Quadrangular, na Presbiteriana? Então está paralelamente a nossa história. Então não tem como colocar a nossa história em primeiro lugar ou a deles em primeiro lugar. Vai colocar a história e na paralela, juntos. Então os demais livros agora, eles estão na paralela, juntos, acontecendo ao mesmo tempo. Alguns livros, dada a respectiva ordem. Então nós temos o Pentateuco, os históricos. Agora nós temos os livros poéticos, né? O livro poético, por exemplo, nós temos poético, tá vendo? Nós temos o Jó. O Jó aconteceu em torno, na época patriarcal, dentro do livro do Gênesis, no mesmo tempo em que aconteceu a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, provavelmente aconteceu a história de Jó, por N motivos que nós já falamos para os irmãos. Um dos principais motivos pelo que o livro de Jó não está depois de Abraão, depois de Moisés, um dos motivos principais, é que Jó fazia sacrifícios. Ele que fazia sacrifício. Então você vê que não é um costume, depois do tempo de Moisés, alguém fazer um sacrifício. Era o sacerdote. Você vai ver no livro de Jó, não fala de Israel. Você pega desde o 1 até o 42, não fala de Israel. Então, é como se Israel não existisse no tempo do Jó. Não fala de Moisés, não fala de lei, não fala de sacerdote, não fala de nada. É como se ele tivesse antes. Porque todos os livros depois, quer queira ou não, direta ou indiretamente, fala alguma coisinha que remete a Moisés, alguma coisa. Difícil pegar um livro que não fala alguma coisa diretamente. Se não fala direto, vai falar indiretamente. Então nós temos o livro de Jó, provavelmente na época de Abraão, Isaac e Jacó. A idade dele também, né, a gente fala assim, né, no final lá de Jó 42, a gente não afirma 100%, deixo bem claro, mas provavelmente Jó morreu com 210 anos. Como que eu sei? Eu não sei, eu faço uma conta. Qual conta que eu faço? No Jó 42, quando Deus muda a sorte de Jó,
a Bíblia diz que ele dá o dobro de tudo que Jó tinha antes. Se ele dá o dobro, se ele tinha, por exemplo, 3.000 ovelhas, foi para 6. Se ele tinha 2.000 camelos, foi para 2.000. E a Bíblia fala assim, e Deus acrescentou, deu mais 140 anos de vida. Aí a gente fica, peraí, se Deus deu 140, então significa que Deus dobrou. Então quanto que ele tinha? Ele tinha 70. Deus deu mais 140. 140 com 70? Então ele tinha 210. Então a gente é que faz essa conta. Mas a Bíblia não afirma isso. Então provavelmente, deixando bem claro, ele morreu com 210 anos. Baseado no contexto em que ele recebe mais 140 anos. Porque 140 é o dobro de 70. Se ele recebeu o dobro de tudo, então Deus também deu o dobro da idade dele. Tanto é que ele fala, e deu mais 140 anos. Faz questão de marcar isso. E para quem deu o dobro de camelo, de ovelhas, dobrar a idade para Deus Ele que é o dono da vida, amém? Aleluia? Quem dera Deus dobrasse a nossa idade, mas para viver bem, não é? E não perder o arrebatamento também. Ele que dobrar a idade, o arrebatamento vir, não, eu vou confirmar, vou dobrar a sua idade, você fica aí. Eu falei, não, eu quero ir, não precisa dobrar não. Não é? Alguém quer dobrar e perder, se caso vier no meio do... Não? Então vamos lá. Livro poético, Jó. Quais outros livros são? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tal, poético. Depois livros, quais livros que vem agora? Livro dos profetas maiores. Lembrar que tem profetas menores e maiores. Profeta maior não é porque ele era alto, maior, igual o Dal, não. Viu? Não é, ele era alto, ele era profeta mais alto. Não é nada disso. Por que é profeta maior e profeta menor? Fala para mim por que era. Pela extensão do livro, pela quantidade de capítulos, por causa disso. Então Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são livros muito extensos. Por isso que é profeta maior, só por causa disso. E profeta menor porque os livros são menores, não por causa da importância, tá bom? Então aí nós temos agora os profetas maiores. Quais são eles? Livro dos profetas maiores. Quais são? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os 5 livros dos profetas maiores. Então você está vendo também aqui que eu estou colocando, olha o tempo, não, daqui a pouco eu falo do tempo. Vamos lá, profetas menores. Profetas menores, quais são? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias e... Aonde vai o Malaquias aqui? Quem sabe? Quem souber, vai para o céu. Quem acertar, vai para o céu. Malaquias vai aqui. 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 Quem acertar, vai para o céu. Aqui. Então você vai para o céu, amém? Malaquias, você vai para o céu. Glória a Deus, aleluia. Olha então, olha isso aí que coisa bonita. Enquanto, eu gosto de falar isso, porque isso irmãos, eu gosto, às vezes falando, o pastor já falou isso 10 vezes. Irmãos, a maioria dos cristãos não sabe disso. Então, às vezes você fala, nossa, pastor é maçante, não é, irmão? Enquanto acontecia o livro do Êxodo, e o Números, quando eles caminhavam pelo deserto, acontecia ao mesmo tempo o Levítico. Por quê? Porque o Levítico são instruções que Deus deu para Moisés e para o povo, e de como ele deveria ser adorado. Então Deus está dando instrução. Então, para dar instrução, não para a vida da gente. Por exemplo, você está aprendendo hoje aqui pela misericórdia de Deus, mas a sua vida continua. Você não parou a vida para vir aqui. Você continua, você tem seu trabalho, tem escola, tem... Então, Moisés ele está caminhando com o povo pelo deserto, às vezes tem umas paradas lá, e Deus está instruindo. Pelo livro de Levítico, Moisés e o povo, para Moisés instruir o povo. Como que um pecador pode se aproximar de um Deus santo? Então o livro de Levítico é isso, tem que ser assim, assim. Tem que levar o cordeiro sem defeito. Tem que entregar o bode para o sacerdote e tal. Tem que armar o tabernáculo. É os coatitas, é os meraritas, é os gersonitas.
Então o livro de Levítico está na paralela, junto com Números. Deuteronômio é no final de Números, praticamente, porque Moisés está dando as últimas instruções antes dele morrer. Então está vendo que ele está perto? Claro que não tem como eu colocar exatamente, mas Deuteronômio está perto de Josué, porque depois de Deuteronômio tem que ser Josué, porque em Deuteronômio Moisés vai dar as últimas instruções, vai rever tudo que Deus havia dito para ele. Ele vai falar para aquela nova geração que nasceu no deserto. Então Deuteronômio é Deus falando para a nova geração que nasceu e também cresceu no deserto. Por quê? Porque aquela geração de adultos que saiu do Egito morreu no deserto. Lembra que eles foram rebeldes? Não quiseram entrar na terra prometida? Deus falou, então vocês não vão entrar. Vão andar 40 anos pelo deserto, vai morrer no deserto, e os vossos filhos é que vão entrar. Então, quando Moisés vai falar o Deuteronômio, ele vai repetir toda a história de uma outra forma para aquela nova geração que ainda era criança quando eles saíram do Egito. E agora já são adultos, está pertinho de entrar na terra prometida. Então Moisés vai repetir a história para aquela geração nova e vai passar o comando para Josué antes de morrer. Então você vê que desde o Antigo Testamento a gente já aprende a ensinar a nova geração. Isso é fato, irmão. É ensinar a nova geração. Não adianta. Tem muitas pessoas que ficam assim pensando, puxa, a vida deveria ter criado meus filhos na igreja. Deveria ter me esforçado. Por quê? Porque depois a gente, vamos dizer assim, a gente passa menos luta. Não que quem está na igreja não passa luta com os filhos, mas a luta é menor. Às vezes o filho se afasta, mas ele tem o fogo da palavra dentro dele lá. Então aí, depois é que vai entrar o Josué. Aí vem os Juízes. E paralelamente ao livro de Juízes tem o livro de Ruth. Se você pegar o livro de Ruth, você vai ver no primeiro capítulo, verso 1 e 2. No tempo dos Juízes havia um homem que morava em Israel, chamado Elimeleque, sei o quê, olha lá, Ruth, a Ruth, no tempo dos Juízes. Então Ruth aconteceu na mesma época dos Juízes. Aí vem o 1 Samuel, 2 Samuel, que é quando o reino de Israel está unido, onde entra o primeiro rei, que é Saul, depois Davi e Salomão. Então o livro dos reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 rei, 2 reis. Aí vem os salmos, Provérbio, Eclesiastes. Se a maior parte deles for escrito por Davi e Salomão, então tem que estar na mesma época de Davi e Salomão, na história de Davi e Salomão. Então por isso que eles estão na paralela. Tá? Aí os profetas também, os profetas viveram na época em que alguém era governador, alguém era rei. O profeta Samuel viveu em que época? Quando Saul, um pouquinho antes de Saul, e quando Saul era rei. O profeta Natã viveu na época de Davi, rei. O profeta Micaías viveu na época do rei Acabe. O profeta Aías viveu na época do rei Jeroboão. Então, você vai ver então Oséias. Esse aqui é o profeta Oséias. Por coincidência, o profeta Oséias viveu na época do último rei de Israel do norte, que também era chamado de Oséias, por coincidência. Aí nós temos o profeta Jonas, Amós, Naum, Isaías. Tá? Como a gente está falando de Isaías, olha bem, Isaías está profetizando, ele é contemporâneo de Miqueias. Depois de Isaías, você vai ver, quando a gente for estudar Isaías, depois a gente vai estudar Jeremias. Você vai ver que faz sentido estudar o livro de Jeremias, porque Jeremias vem mesmo depois de Isaías. Não tem como Jeremias estar antes de Isaías. Não, é importante a gente saber, irmão, que alguém chegar a falar um negócio para você, Jeremias viveu não sei o que antes de Isaías, não sei o que, ou falar alguma coisa, você fala, não, peraí, ei, calma aí. Ninguém é perfeito, mas Jeremias viveu depois de Isaías. Vamos colocar os pingos no i. Está entendendo? No livro no tempo do profeta Daniel, havia lá o homem Gideão, que... Daniel com Gideão? Nada a ver. Entendeu? Até um dia desse aí, não sei se vocês viram, agora que vem na minha cabeça. Né, o Herbert vai lembrar disso. Talvez alguns lembram aqui também.
numa pregação aí, não sei aonde aí, né? Tava lá ó, o palco armado, o pessoal louvando a Deus, cantando, e muita gente, eu não sei se era congresso, se era festa de jovens, e o hino que estava tocando ali, que depois do hino o pregador ia pegar o microfone para pregar, e ele estava cantando, solta o cabo da nau, toma o remo na mão, toma os lemos na mão e navega. Estava cantando lá, solte o cabo da nau. Aí passaram para o pregador durante esse momento do louvor. E ele pegou, ai, Nanau, que não sei o quê, e Nanau, e falando de Nanau, como se, Nanau? Que Nanau? Da onde você está tirando isso? Porque Nanau era homem de Deus, porque Nanau, que Nanau, você está ficando doido? Está falando da nau, solta o cabo da nau, solta o cabo do barco. Nau é barco, não é nome de homem, não. Quem que viu isso aí que eu estou falando? Vai, levanta a mão, quem que viu? Vai. Ó, Jennifer viu, o pastor viu. Sério mesmo, gente, porque não tem jeito de achar. Se achasse no YouTube, eu ia colocar para você aqui, para você ver. Você procura no YouTube aí, ó, coisa aí. É que você vai atrapalhar você aqui, né? Vai atrapalhar você. Não, você ia colocar. Achar aí, pregador erra, sei lá como é que procura lá agora deu um branco aqui. Senão eu ia colocar para você ver, você fala assim, não é possível um negócio desse. E a turma lá, glória a Deus, aleluia, vai naná. Para com isso, velho. Meu Deus. Achou, Jenny? Hã? Traz aqui, minha gente, traz aqui, vou colocar aqui no... Tá pondo aí? Achou já? Oi, o rapazinho lá também. Peraí, obrigado, Jenny. Ajuda aí, Hermes. Mas já põe no ponto, aí vai estar no ponto, né? O fogo está pegando aí. Ô Pai, perdoa nós. Você está vendo? Às vezes você não conseguir entrar no Isaías, não tem problema, faz parte. Deus sabe todas as coisas, né? Como diz os irmãos. E sabe mesmo. Pode ter certeza. Então, olha bem, enquanto ele está procurando lá, olha aí o tempo do profeta Isaías. Pode soltar? Vai, pode soltar então. Olha, irmão, se a gente falar... Tá vendo, irmão? A gente fala... Não dá para acreditar num negócio desse. Como que pode, irmão? Eu ia falar sobre Davi, mas agora eu vi os irmãos cantando. Vou falar sobre Nanau. Nanau era um homem, não sei o quê. Nanau... para com isso. Cabra macho, não sei o quê. Ô, gente. Ó, irmão, olha pra você ver quanta gente ali, né? Eu tenho certeza, irmão, que ali tinha um homem de Deus também, que depois deve ter falado para o rapaz, meu irmão, você está de brincadeira com nós aqui, né? Que a Bíblia não mostra, mas alguém deve ter puxado o palitozinho dele lá, falado para ele, filhão, onde você tirou isso? Inventando. Ô, gente, ninguém é perfeito, não, é claro, a gente também, né, falha e tal, mas olha, é uma coisa muito grave, né?
Muito grave. Eu ia falar sobre Davi. Irmãos, eu ia falar sobre Isaías para vocês, mas vou falar sobre Nanau, tá? Você está de brincadeira. Então vamos lá. Olha o profeta Isaías, ó. Olha aí, ó. O profeta Isaías profetizou aproximadamente, olha lá, mais ou menos 750 antes de Cristo. Então, ó, Isaías, mais ou menos 750 antes de Cristo. Então, tudo que a gente for ver de Isaías, irmão, ele não está, esse vão aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, é o exílio, né, os 70 anos na Babilônia. E aqui é depois, Esdras, é depois da Babilônia. Então a gente tem que, Isaías, historicamente, Isaías viveu a história de quem? Do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás, do rei Ezequias. Se você pegar lá a história do rei Ezequias, você vai ver Isaías junto. Do rei Acás, do rei Jotão. Então não há, quando Isaías estava vivendo na época do rei Nabucodonosor, meus irmãos, Isaías disse, Nabucodonosor, para aí, que Isaías disse Nabucodonosor, sai fora. Qual Isaías você está falando? Não é o da Bíblia, só se for outro. Entendeu? A gente tem que estar por dentro, sabendo também. Infelizmente tem muita coisa na igreja, muita gente judiando dos irmãos também, né, gente? Aí, agora, olha bem, ó, 722 a.C., o reino do norte, lembra que depois de Salomão o reino dividiu norte e sul, sim ou não? O reino não dividiu depois de Salomão? O reino era unido, irmão. As 12 tribos de Israel eram governadas, reinadas por um rei. Saul, depois Davi, Salomão, as 12 tribos. Aí, depois de Salomão, dividiu, houve um racha, 10 tribos no norte e 2 no sul. Quando você estiver lendo a Bíblia, por exemplo, um exemplo, abre comigo um livro de Reis, deixa eu ver qual Reis que é aqui, só para você ver, segundo livro de Reis. Não, vamos lá, primeiro livro de Reis, só primeiro livro de Reis, para você ver. Primeiro Reis 15. Quando você estiver lendo a Bíblia, ô Cleito, eu acho que vamos em cima, se tem um mapa, em cima desses aí, para trás desses slides, tem um mapa. Olha aí no slidezinho curtinho assim, põe isso, encurta ele do lado, deixa do lado os slides, para eu ver o negócio aqui. Tem um mapa lá das 12 tribos de Israel. Está antes do profeta Isaías aí. Rapidinho, mostra lá que eu já aponto qual slide que é. Aí, o que está acontecendo com você? Eu tô achando que você está... Dal, o que você me fala? Está convertendo lá. Vocês estão vendo aqui? Tem um outro mapa também, ó. Tem um outro mapa. Cleiton, tem um outro. Está pertinho dele, lá embaixo. Isso. Vocês estão vendo aqui as 12 tribos de Israel, Rubem está aí? Rubem está aí ou não? Ô Rubem, você está ali também, que benção. Aí Rubem, você é filho de Jacó lá, que benção. Rubem, Simeão, Judá, Benjamim, Efraim, Manassés, Gade, Zacar, Zebulum, Asser, Naftali, Manassés, Dan de novo. Interessante. Então, as tribos estão divididas. Cada uma pegou um pedaço de terra. Mar Mediterrâneo, Mar Morto, cada um está no pedaço de terra. Então, as tribos aqui, elas eram reinadas por um rei. Depois do livro dos Juízes, um rei em Jerusalém mandava em todas as tribos. O que aconteceu depois que Salomão assumiu? Depois de Salomão, pode pôr o outro slide? Dividiu, 2 tribos ficou no sul, ficou o reino do sul, e 10 tribos ficou no norte, reino de Israel. Quando você pega, por exemplo, o livro de 1 Reis, assim, 1 Reis 15, olha aí em 1 Reis 15. 1 Reis 15. Olha o verso 1. Verso 1. Atenção, verso 1. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Então, olha aqui no mapa agora,
Ó, olha no mapa, e eu vou ler de novo. Ó. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate. Então ele está falando que Jeroboão está em cima, reinando aqui, sobre as 10 tribos. Ó. Quando fazia 18 anos que Jeroboão estava reinando aqui em cima, ele diz, Abias começou a reinar sobre Judá. Aí verso 2, ó, 3 anos reinou em Jerusalém. Ele está falando daqui de baixo, ele não está falando de cima. Ó, olha, verso 2, ó, 3 anos reinou em Jerusalém, que é a capital de Judá. Jerusalém, capital aqui, tá? Do reino de Judá. Pode até no mapa não estar mostrando, dá a impressão que está lá no meio das 10 tribos, mas não está não. Jerusalém pertencia a Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, era o nome da sua mãe Maaca, filha de Abisalão. Olha o verso 3. Andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não foi completamente leal para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Por amor de Davi, porém, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém. Então ele está falando do reino do sul, irmão. Ó. No verso 4, ó, por amor de Davi, porém, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o Eteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Verso 7. Quanto ao restante dos atos de Abias, então ele está falando do reino do sul, ó, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. O Jeroboão estava no 18º ano lá em cima. E Abias começou embaixo. Ele fala, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Verso 8. Abias dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Olha o verso 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel. Então, se ele está falando que é no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar, eu posso saber quanto tempo Abias reinou. Quanto tempo Abias reinou? Quanto tempo Abias reinou? Abias começou no 18º ano de Jeroboão. E Asa começou a reinar no 20º ano de Jeroboão. Quanto tempo reinou Abias? 2 anos. Só aí, ó. Olha o verso 9. Ó. Por que eu sei, irmão? Porque olha no capítulo 15, verso 1. Ó, vou de novo, capítulo 15, verso 1. Ó. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Então, no 18º ano, quando Jeroboão reinava em cima. Olha agora no verso 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. Ó, mas o Abias reinou antes? Então, Abias reinou 2 anos só, embaixo. E alguma coisa aconteceu que ele morreu. Aí o verso 9, ó, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. Olha o verso 10. 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalão. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Expulsou da terra os prostitutos cultuais. Então a história aqui está contando da parte sul, irmão. Olha aí, no verso 12, está falando de Judá. Ó. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Até a Maaca, sua avó, depois da dignidade de rainha-mãe, porque tinha feito uma abominável imagem ao posto sagrado. Asa, está falando do sul, está vendo? Não está falando do norte. Asa derrubou esse ídolo e o queimou no vale do Cedron. Embora ele não tenha tirado os altos, o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. Trouxe para o templo do Senhor. Aí, ó bem, ó. O templo estava onde? O templo estava onde? Estava no norte ou no sul? No sul. Aonde que estava o templo? Qual cidade? Jerusalém, está vendo? Jerusalém, capital de Judá. Olha o verso 15. Trouxe para o templo do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vaso. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. Está vendo? Ele falou Asa embaixo e agora já fala de um outro rei em cima. Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. Olha você vê. Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. Está vendo? O reino do norte aqui subiu. Por que fala subiu, irmão? A gente olhando no mapa dá a impressão que Judá está embaixo e Israel está em cima, não é? Jerusalém é mais alto do que tudo que está em volta dela, irmão. Sempre quando você pensar assim em Jerusalém, estão subindo para Jerusalém. E quem está em Jerusalém está descendo para algum lugar. Põe isso na sua cabeça, ó. Quem está em Jerusalém e sai de Jerusalém está descendo para algum lugar. E quem vai para Jerusalém está subindo.
Então Judá, Jerusalém está mais alto. Claro que tem um caso ou outro, mas ali Judá e Jerusalém é mais alto que a maioria das cidades em volta. Então, vamos lá. Pode voltar lá no Isaías de novo, só para os irmãos terem uma noção, então, do que a gente está falando, para você entender. Quando a gente está falando agora do Isaías, Isaías profetizou antes do reino do norte ser atacado pela Síria. Então, você não, ponha bem na sua cabeça, tem o reino do norte e o reino do sul. Isaías profetizou antes do reino do norte. Olha aqui, ó, olha Isaías, ó. Olha aqui, eu coloquei aqui, ó, reino do norte, levado para a Síria. Ó, bem, olha na linha da história, ó. Isaías está antes da ida do reino do norte para a Síria. Ah, mas você fala 750, 722. Lembra que eu estou fazendo assim? O tempo está fazendo assim, ó. 750, 722, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, ano 1. Nasceu Jesus, ano 1 depois de Cristo, ano 10 depois de Cristo. Então o tempo está vindo assim, decaindo. Então eu estou no ano 750, o reino da Síria está depois, porque está caindo o tempo. Tá? Imagina bem aqui, ó, onde eu estou com o laser vermelho aqui, ó. Aqui é o nascimento de Cristo. Então tem um depois de Cristo e um antes de Cristo. Tem 100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 722 antes de Cristo, 750. Então, eu estou indo, vou chegar até Adão. Então, quando eu vou para Adão, eu estou indo mais longe da história. Então, a história que aconteceu primeiro foi Isaías. Depois, o reino do norte foi levado para a Síria. Então, as profecias de Isaías é antes do reino do norte ser levado para a Síria. E é também antes do reino do sul ser levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Porque o reino do sul foi levado por Nabucodonosor depois do reino do norte. Primeiro a Síria atacou o reino do norte. 100 anos depois é que eles conseguiram derrubar o reino do sul. O reino do sul prevaleceu. Quando Senaqueribe, Isaías, eu estou falando para você contextualizar. Quando a gente for ver a história de Senaqueribe, rei da Síria, ele vai atacar o reino do sul. Quem que é o rei que está reinando no sul, meu irmão? Quem que é? Ezequias. Então Isaías vai profetizar na época do rei Ezequias. E lembra que quando Ezequias vai para o templo levar a carta do rei Senaqueribe, Senaqueribe está zombando de Deus. Porque Senaqueribe destruiu todos os reinos. Ele invadiu o reino do norte, conquistou o reino de Israel, a parte norte, e ele se acha no direito agora de zombar do reino do sul. Quando ele vai para o reino do sul, ele encontra um rei chamado Ezequias, que é temente e fiel a Deus. E ele faz todas aquelas coisas lá. O que Ezequias faz? Vai para o templo orar. Aí o profeta Isaías vem e traz uma palavra. Fala para Ezequias que Senaqueribe não vai entrar aqui. Eu conheço o assentar dele, o levantar. E nenhuma flecha ele vai, porque eu, o Senhor, defenderei essa cidade. Então você vê o profeta Isaías no tempo do rei Ezequias, exatamente na época em que Senaqueribe ataca o reino do norte e leva o reino do norte para a Síria. Então é gostoso quando você está lendo a Bíblia, você sabe aonde você está lendo o texto, o contexto, para você não se perder na história. Não ficar assim... Ah, estou lendo aqui, mas não, é só... Aí você vai... Ah, quando eu pego Isaías lá, vamos lá Isaías. Vamos lá no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Olha que bonito. Por exemplo, você pega assim um capítulo 6, por exemplo, agora. Você pega um capítulo 6, ó, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Rapaz, você fala, eu não coloquei ali no mapa. Mas você vai ver que o rei Uzias é antes do povo ser levado. Por quê? O Ezequias vem depois.
Se você pegar o capítulo 1 de Isaías, olha o capítulo 1. Capítulo 1 de Isaías. Está na ordem, ó, capítulo 1 de Isaías, ó. Verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Está vendo a ordem? Está vendo a sequência? Aí você pega o capítulo 6, por exemplo, agora. Capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 de Isaías, verso 1. Verso 1, ó. No ano em que morreu o rei Uzias. Aí você vai lá no Isaías 1 de novo. Verso 1. Aí você fala, peraí, então, visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias. Então, capítulo 6 está falando que aqui Uzias morreu. Estou entendendo. Aí você pega o capítulo 7 de Isaías agora. Olha o capítulo 7 agora. Verso 1. Olha o capítulo 7 de Isaías, verso 1. Nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias. Olha a ordem de novo. Olha, ó, capítulo 7, nos dias de Acás. Você pega lá, Isaías 1, verso de novo, você vê, ó. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão e Acás. Aí você pega o Isaías 7, nos dias de Acás. Olha lá no Isaías 1, filho de Jotão, que era filho de Uzias. Legal. Aí você vai ler então. Vai ler. Capítulo 7. Nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Ei, peraí. Olha agora a cabeça aqui, olha aqui em mim. Rei de Judá. Ei, então não é reino do norte, é reino do sul. A sua cabeça agora, ó. Não é reino do norte, é reino do sul. Ele está profetizando para a turma do sul agora. Nos dias de Jacás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, olha aí, ó, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, reis de Israel, ei, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela. O que ele está falando? Que o reino do norte, o reino do norte, Israel, fez uma aliança com o rei da Síria. Você consegue ver no versículo aí? Olha aí, vou de novo, capítulo 7, verso 1, ó. Nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Reino do sul, então. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remaías, rei de Israel. Então, o rei de Israel do norte fez uma aliança com Rezim, rei da Síria, e subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam conquistá-la. Amém, aleluia? Então você vê que o reino do norte, que era povo de Deus, as 10 tribos, olha como é que está desviado o povo, fez uma aliança com Rezim, rei da Síria, e foram atacar os irmãos, rei de Judá. Consegue entender como você gostou de você ler a Bíblia? Aí você, capítulo 2 agora, versículo 2, avisaram ao rei Davi. Irmão, aqui não é o rei Davi, está falando o rei de Israel, porque a descendência, né? A Síria fez aliança com Efraim. Quem é Efraim? Perguntando para você, quem é Efraim? A Síria fez aliança com Efraim. Quem é Efraim? Efraim é Israel. Israel também é chamado de Efraim. Você vê como é que é? Se você não estudar, a gente fica perdidinho. Não, mas agora está falando que a Síria fez aliança com Efraim. Versículo 2, avisaram ao rei Davi, a Síria fez aliança com Efraim. Então se agitou o coração de Acás. Então não é o rei Davi. Você entendeu? Não é o rei Davi está morto há muito tempo. É a descendência de Davi. Porque ele acabou de falar, avisaram o rei Davi, a Síria fez aliança com Efraim. Então se agitou o coração de Acás. Mas avisaram a Davi o coração de Acás? Davi está morto, como é que Acás não viveu no tempo de Davi? Então ele está falando da descendência. Avisaram o descendente que está no trono de Davi, Acás, que a Síria fez aliança com Israel no norte. E vieram para pelejar contra ele. Então se agitou o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías. Olha aí o profeta. Olha o profeta. Então disse o Senhor a Isaías: tu e teu filho, Sear-Jazube, sai ao encontro de Acás, ao fim do aqueduto da piscina superior, no caminho do campo do lavandeiro. E dize-lhe: tenha cuidado, aquieta-te e não temas. Não se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegante. Que ele está falando da Síria e de Israel.
Ó Deus falando para Judá: não tema esses dois tição fumegante, por causa do ardor da ira de Rezim, rei da Síria, e do filho de Remalias. A Síria trama contra ti malignamente com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemo para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Contudo, assim diz o Senhor Deus. Ele está falando para Acaz, rei do sul: isso não subsistirá, tampouco acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Aí Deus faz uma profecia em cima de Efraim, em cima de Israel. Israel vai perder a herança em cima, e vai passar um tempo que vai deixar de ser povo. Se você olhar, volta no versículo 3, volta no verso 3 aí, ó. Então disse o Senhor a Isaías: tu e teu filho Sear-Jazube saí ao encontro de Acaz. Vamos lá, em 2 Reis 16. 2 Reis 16. 2 Reis 16. Segundo Reis 16. Está na mão, sim? Olha, 2 Reis 16, verso 1. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Rotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Davi não é pai dele, é descendente. Irmão. Porque o pai dele a gente já sabe que é Acaz era filho de Jotão, que era filho de Uzias. Entendeu? Mas ele fala filho, é descendente de Davi. Verso 3: andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo os costumes abomináveis dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altares idólatras e nas colinas, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Verso 5: então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra. E sitiaram a Acaz, porém não puderam vencê-lo. Verso 5 de novo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra. E sitiaram a Acaz, porém não puderam vencê-lo. Vai lá, Isaías de novo, capítulo 7. Isaías capítulo 7. Verso 1, ó. Nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam conquistá-la. Ó, Isaías 7:1, 2 Reis 16:5. Ó, Rezim, rei da Síria. Olha Isaías 7:1. Rezim, rei da Síria. Peca, filho de Remalias. 2 Reis 16:5. Rezim, rei da Síria, Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram contra Jerusalém para fazer guerra, e sitiaram a Acaz, porém não puderam vencê-lo. Isaías 7:1. Nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Israel, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam conquistá-la. Está vendo? A história que está nos reis, alguma coisa está no livro do profeta. Você está vendo? Eu estou mostrando para você que o profeta está profetizando junto com o rei. Então a história do profeta Isaías, glória a Deus, amém, aleluia. Mas olha aí, se você continuar lendo aí em 2 Reis, capítulo 16, verso 6, nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, devolveu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Olha, você vê, olha bem, ó. Olha o verso 6. Ó. Nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, devolveu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Ele é contra o judeu. Os judeus tiveram que fugir. Quem morava lá, sabe aquele negócio? Eu não estou mais na minha terra, fui para outra terra. Expulsaram você de lá. Os sírios então vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Verso 7. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Olha aqui. No domingo, meu irmão pregou de manhã aqui. Ó. Não confunda Síria com Assíria.
Síria é o país. A Síria é o império maior. A Síria fez aliança. A Síria, com S, Síria, fez aliança com Israel para lutar contra Judá. Aí o que o Acás fez? O Acás, no verso 7, enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele vai fazer aliança com o reino maior. O rei de Judá vai fazer aliança com o reino maior, dizendo, olha o que ele disse, ó, eu sou teu servo. Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Olha o verso 8. Tomou Acás a prata e o ouro que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio do rei e mandou de presente ao rei da Assíria. E o que ele está fazendo aqui, vou terminar já, está passando a nossa hora. O que Acás, você lembra que nós lemos que Acás fez o que era mal aos olhos do Senhor? Acás, apesar do livramento de Deus, Acás fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o filho dele, Ezequias, fez o que era bom aos olhos do Senhor. Acás fez o que era mal. O que ele vai fazer? Acás vai fazer uma aliança com a Assíria. O profeta Isaías vai chacoalhar ele, né? Isaías, capítulo 7, vamos terminar já. Isaías 7. Isaías capítulo 7. Quando Isaías vai falar com Acás, ele fala então, né, do capítulo 7, verso 7 em diante, ele fala várias coisas. No verso 10 ele fala, continuou o Senhor a falar com Acás dizendo, pede para ti ao Senhor, o Senhor teu Deus, um sinal, pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Olha bem o que o profeta falou para ele, ó. O profeta falou para ele assim, você está duvidando que Deus está com você? Pede um sinal, o que você quiser. No verso 11, pede para ti ao Senhor, o teu Deus, um sinal. Ou pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. O que você quiser, nas profundezas do mar, ou nas alturas, pede um sinal. Deus vai mostrar que Ele está com você. Aí eu falo uma coisa também que é importante a gente saber, irmãos. Uma coisa, ó. Assim, não que Deus não está olhando para nós, está olhando para cada um de nós. Mas uma coisa é, a gente às vezes pensa, vou pedir um sinal para Deus. Uma coisa é Deus dar um sinal para um rei que está dirigindo um povo grande que pertence a ele, que depende dele. Outra coisa é Deus dar um sinal para a gente, porque a gente quer ver se vai entrar no emprego ou vai sair. E outra coisa, nós estamos no Antigo Testamento, em que o Espírito de Deus não morava dentro deles. Então são duas coisas diferentes. A Gideão pediu um sinal, eu vou pedir também. Diferente, irmão. No Antigo Testamento o Espírito não morava dentro. No Novo Testamento o Espírito mora dentro da gente. Então provavelmente, não estou afirmando 100%, mas provavelmente Deus não vai dar um sinal igual Ele dava no Antigo Testamento, não. Já estou falando para você, Senhor, pode acontecer um caso ou outro aí? Pode, claro, já aconteceu. Mas o Deus vai falar no nosso coração, meu irmão. Deus vai dirigir, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Por isso que às vezes está pedindo sinal, não parece sinal nenhum. E Deus está querendo que a gente se curve diante dEle, se dobre diante dEle, para ouvir a voz dEle, para ter comunhão com Ele. Amém, aleluia? Irmãos, na verdade, terminando aqui, Isaías foi aconselhar o rei Acás, dizendo para ele assim, ó, não faça aliança com ninguém, confia no Senhor. E ele não confiou. Ele fez aliança com a Síria. Depois lá, semana que vem a gente vê. Ele vai fazer um altar igualzinho ao altar da Síria e vai adorar um outro Deus dentro de Judá. Agora você vê o Ezequias que veio depois dele, o filho dele, quando Senaqueribe cercou lá, ele balançou, foi lá, dobrou o joelho, temendo Senaqueribe entrar. O que Deus falou? Senaqueribe não vai entrar aqui, Ezequias. Pode confiar. Nenhuma flecha vai atirar aqui.
Eu, o Senhor, defenderei a cidade. Na última, então Ezequias foi nas últimas consequências, confiando no Senhor. Mas Acaz não. Acaz, quando o rei da Síria, com S, veio, quando o rei de Israel veio, ele temeu, mas não puderam enfrentá-lo. Mas aí, o que ele fez? Ele não pôde enfrentar. Ao invés dele agradecer a Deus que deu vitória para ele, o que ele fez? Foi fazer aliança com o maior, com a Síria. E o que Isaías falou para ele? Pede um sinal, o que você quiser. Aí depois ele vai falar, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Que era uma coisa que aconteceu literalmente ali. A gente coloca lá para a Virgem Maria, né? Realmente tem a profecia. Essa profecia, ela vai lá para a Virgem Maria. Mas em primeiro lugar, ninguém sabe exatamente, alguém ali, talvez uma das esposas de Acaz, virgem, não podia ter filhos. Alguém ali que não podia ter filho, que era virgem. O profeta fala, a virgem conceberá e vai dar à luz a um filho. Amém, aleluia? Então a profecia, ela tem um fator histórico, alguma coisa ali. Se é uma mulher de Acaz, se é uma filha, alguém ali que era virgem, que não podia dar filho, ele falou, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Porque o Acaz não quis sinal nenhum, ele falou para Acaz, pede um sinal nas profundezas ou nas alturas, o que você quiser, Deus vai te mostrar que Ele está contigo. Mas o Acaz não quis o sinal. Não, eu não quero o sinal, não quero o sinal, mas foi fazer aliança com a Síria. Exatamente. É histórica e profética. Dupla referência. Como tem várias lá. Vocês entenderam o que eu falei? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe os amados. Semana que vem. Valeu? Aprenderam alguma coisa? Sim ou não? Eu quero saber. Aprendeu? Sim ou não? Amém? Então, vamos ficar em pé. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Graças te damos por essa noite, pela misericórdia e graça. Que o Senhor nos ajude a confiar em ti, Senhor. Não é brincadeira, não é fácil, mas teu Espírito nos ajuda, Senhor. Ajuda a irmã, ajuda o irmão. Ajuda nós a confiarmos em ti e não fazermos aliança com o Egito. E não fazermos esse tipo de aliança com o pecado. E não negociarmos com o pecado. Ajuda, Senhor, nós confiarmos em ti. E não fazermos aliança com aqueles que não têm compromisso com o Senhor. Por medo da gente achar que a gente não vai dar conta, que não vai dar certo. Ajuda a gente a confiar em ti, Senhor. Ajuda a gente, Senhor, a confiar no Senhor. Tenha misericórdia. Perdoa nós. Perdoa eu. Perdoa a tua igreja. Uma ótima noite para os irmãos. Ótima semana. Sábado temos um culto abençoado aqui, 19h30. E que Deus abençoe a todos. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão com a paz.